Imagine um material que não derrete em líquido, que produz uma neblina misteriosa em shows e eventos e que pode congelar instantaneamente um alimento ou conservar vacinas em perfeito estado durante dias. Esse gelo especial não é feito de água, e sim de gás, e é tão frio que pode chegar a impressionantes 78,5 graus negativos. Esse é o gelo seco, uma maravilha da ciência e da indústria, cuja fabricação envolve física, química e tecnologia de ponta. Diferente do gelo comum, feito de água congelada, ele não passa pelo estado líquido quando aquece. Ele sublima, ou seja, vai direto do estado sólido para o gasoso. Essa característica o torna extremamente útil para diversas aplicações, desde transporte de alimentos congelados até efeitos especiais no cinema. O gelo seco foi descoberto em 1835 pelo inventor francês Charles Tillyer. Na época, ele trabalhava com experimentos de resfriamento e observou que, ao abrir um recipiente de CO2 líquido, formava-se rapidamente uma substância branca e fria que desaparecia sem deixar líquido. Era o primeiro registro de sublimação do dióxido de carbono. Nos anos seguintes, a descoberta permaneceu como curiosidade científica, mas com o avanço da indústria e da refrigeração, tornou-se um produto de grande valor comercial. Na década de 1920, empresas norte-americanas começaram a fabricar gelo seco em escala industrial, percebendo seu potencial para a conservação de alimentos, transporte e até em operações militares, onde era usado para preservar suprimentos em regiões remotas. Mas da onde exatamente ele vem? A matéria-prima do gelo seco é o dióxido de carbono, um gás naturalmente presente na atmosfera e também produzido por processos industriais. Em vez de ser liberado no ar, esse CO2 pode ser capturado e reaproveitado. As fontes mais comuns incluem destilarias, fábricas de amônia, refinarias, plantas siderúrgicas e usinas de etanol. O gás é coletado de fluxos industriais concentrados e enviado para sistemas de purificação, onde impurezas como dióxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, traços de hidrocarbonetos e partículas sólidas são removidas por processos combinados de filtragem mecânica, absorção química e lavagem. Uma vez purificado, o dióxido de carbono segue para a etapa de compressão, realizada por compressores industriais capazes de elevar a pressão do gás a cerca de 60 a 70 bar. Esse aumento de pressão provoca aquecimento e por isso o CO2 passa por trocadores de calor que reduzem sua temperatura antes da liquefação. Na etapa seguinte, o gás é resfriado e mantido sob pressão, até se transformar em líquido. Esse CO2 líquido é armazenado em tanques criogênicos, com isolamento térmico de alta eficiência, preparados para manter temperaturas extremamente baixas e evitar perdas por evaporação. A transformação do CO2 líquido em gelo seco ocorre quando ele é liberado para uma câmara de expansão, onde a pressão cai bruscamente. Esse fenômeno, conhecido como efeito Joule-Thomson, faz com que parte do líquido evapore instantaneamente, retirando o calor e resfriando o restante até que ele se solidifique na forma de uma neve fina de dióxido de carbono. Essa neve, com aparência semelhante à da neve natural, mas muito mais fria, é então compactada em prensas hidráulicas para formar blocos, pellets ou lascas. Os blocos, que podem pesar dezenas de quilos, são usados em transporte de grandes volumes de produtos congelados. Os pellets, pequenos cilindros de 3 a 16 milímetros, são ideais para limpeza criogênica e transporte de alimentos embalados. Já as lascas mais finas são muito usadas em bares, restaurantes e eventos para resfriamento rápido e efeitos visuais. O armazenamento do gelo seco exige cuidados especiais. Como ele sublima continuamente, liberando CO2 gasoso, não pode ser colocado em recipientes hermeticamente fechados, pois isso causaria aumento perigoso da pressão interna.
Ele é guardado em caixas térmicas ventiladas, feitas de materiais isolantes como poliuretano expandido, que ajudam a manter a temperatura e a retardar a sublimação. Mesmo assim, ele perde de 5 a 10% de sua massa por dia, o que exige logística rápida na distribuição. Empresas especializadas utilizam caminhões isotérmicos para garantir que o produto chegue ao cliente ainda com a quantidade e o formato desejados. O manuseio também requer atenção. O contato direto com a pele pode causar queimaduras por frio, conhecidas como frostbite, e por isso é indispensável o uso de luvas térmicas e pinças. Além disso, em ambientes fechados, a sublimação pode aumentar a concentração de CO2 no ar, reduzindo o nível de oxigênio e causando risco de asfixia. Por isso, a manipulação segura exige sempre boa ventilação. As aplicações do gelo seco são tão diversas quanto impressionantes. No setor alimentício, é usado para transportar carnes, frutos do mar, sorvetes e produtos congelados por longas distâncias, inclusive em exportações. Em laboratórios e hospitais, é essencial para o transporte de vacinas e medicamentos que precisam de temperaturas ultra baixas. Em dermatologia, é utilizado para crioterapia, eliminando verrugas e pequenas lesões da pele. Na indústria, o gelo seco em forma de pellets é usado na limpeza criogênica, um processo que substitui solventes químicos e jatos de água sob pressão. Os pellets são lançados a alta velocidade contra superfícies sujas, onde o frio extremo fragiliza a sujeira que se solta facilmente. Como o gelo seco sublima, não deixa resíduos líquidos, tornando o processo limpo e rápido. No entretenimento, ele é famoso pelo efeito de fumaça rasteira em shows, teatros e festas. Ao colocar gelo seco em água quente, a sublimação acelera e o CO2 frio condensa o vapor de água, criando uma névoa densa que se mantém próxima ao chão. Esse efeito também é usado no cinema, tanto para simular névoa natural quanto para criar atmosferas fantásticas. Outra aplicação curiosa é o uso em silos e armazéns para controles de pragas. O CO2 desloca o oxigênio, sufocando insetos e roedores sem o uso de pesticidas químicos. A física por trás do gelo seco é igualmente fascinante. A temperatura de menos 78,5 graus Celsius corresponde ao ponto de sublimação do CO2 à pressão atmosférica. Isso significa que abaixo dessa temperatura, o dióxido de carbono permanece sólido, mas qualquer aumento leva à sua transição direta para o estado gasoso. Essa mudança absorve calor do ambiente, que explica a sua capacidade de congelar rapidamente objetos e manter temperaturas ultra baixas em caixas térmicas. Essas características também fazem com que ele seja útil para criar ambientes controlados em experimentos científicos, especialmente aqueles que exigem temperaturas muito abaixo de zero. Embora o CO2 seja um gás de efeito estufa, a produção de gelo seco não aumenta diretamente a quantidade desse gás na atmosfera, pois o dióxido de carbono utilizado é recuperado de processos industriais que já o emitiriam. Assim, a produção é considerada parte de um ciclo fechado. O gás é capturado, transformado em gelo seco e depois de usado retorna à atmosfera exatamente na mesma quantidade em que foi retirado. Essa prática ajuda a reduzir desperdícios e pode até ter um papel positivo no aproveitamento de subprodutos industriais. O futuro do gelo seco também está ligado à inovação. Novos formatos e embalagens estão sendo desenvolvidos para reduzir a taxa de sublimação, tornando o transporte mais eficiente e econômico. Algumas empresas já testam a combinação de gelo seco com sensores de temperatura e rastreamento GPS, garantindo que produtos sensíveis sejam monitorados em tempo real durante o transporte. Em aplicações mais avançadas, pesquisadores estudam o uso de gelo seco para simular atmosferas de outros planetas em câmeras de teste, ou até para auxiliar na captura e armazenamento de CO2, como parte de estratégias de mitigação das mudanças climáticas. O gelo seco é, portanto, muito mais do que um simples material frio. É uma ferramenta multifuncional que une ciência, engenharia e criatividade.
da preservação de alimentos e medicamentos ao espetáculo dos efeitos visuais, passando por soluções inovadoras em limpeza e controle de pragas, ele é um exemplo claro de como um produto aparentemente simples pode transformar processos em diferentes áreas da sociedade. Tudo isso é possível graças a um processo industrial engenhoso que envolve captura, purificação, compressão, resfriamento, liquefação, expansão e moldagem. Por trás daquela névoa misteriosa que vemos em palcos, laboratórios e fábricas, há décadas de evolução tecnológica, tornando o gelo seco indispensável para a vida moderna. E você, conhecia todo esse processo? O que você achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários e não deixe de se inscrever no canal para mais curiosidades de como as coisas são feitas. Até a próxima!